Olá, meus amigos cosmonautas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Cosmos Cultura Nerd. O canal que vai da Terra-média até as galáxias distantes a trazer até você o conhecimento exato, de precisão e de qualidade, principalmente, sobre filmes, séries, desenhos, animes, quadrinhos, mangás, tudo que se refere ao universo nerd. Então, meus caros cosmonautas, preparem-se, pois hoje vamos até a década de 1930, onde vamos encontrar uma grande variedade de obras que serviram de base para um filme de 2004, um filme clássico, filme de ficção científica, o filme Capitão Sky e o Mundo do Amanhã. Cosmos Cultura Nerd. Capitão Sky pode ser considerado como uma obra de ficção científica do gênero steampunk. Steampunk, se vocês não sabem, meus amigos, é um subgênero da ficção científica onde tem prevalência a tecnologia a vapor do século XIX. Ela é predominante nesse tipo de cenário. E muitas vezes ela é combinada com elementos futuristas e fantásticos. Esse filme, propriamente dito, o Capitão Sky, ele se encaixa nesse gênero devido à sua ambientação retrofuturista, onde tecnologias avançadas são alimentadas por vapor e engrenagens, que nasce uma certa característica como veículos voadores, movidos a vapor e máquinas complexas, e uma certa estilização vintage da moda e da arquitetura, e tudo isso contribui para criar uma atmosfera distinta e nostálgica. Ainda mais do que isso, mais do que uma mistura de elementos, o filme ele é uma mistura tanto do steampunk quanto do dieselpunk. E quanto o steampunk, como eu mencionei, se caracteriza mais com tecnologias movidas a vapor, geralmente ambientado no século XIX, na era vitoriana, o dieselpunk ele se passa já numa época mais moderna, mais recente, onde tecnologias são movidas a diesel. E como é o caso do filme, ele apresenta uma estética mais militar, com ênfase em tecnologias mecânicas e industriais e militares. Também uma interação vintage também se mescla aí no filme. E o tom sépia do filme, ele contribui para uma atmosfera retrô e nostálgica do filme, evocando assim uma atmosfera, uma estética visual dos filmes, das fotografias da década de 30, época que o filme se passa. Isso serve para ajudar a transportar o espectador, no caso nós, para um mundo fictício do filme, e reforça a sensação de estarmos assistindo uma obra de história e de aventura clássica. Ele adiciona uma certa textura visual às cenas para criar uma atmosfera de cores que coexiste e se encaixa com a ambientação vintage e steampunk do filme. Os cenários do filme, eles não são reais. Veja bem, estamos falando de um filme de 2004, um filme de 20 anos atrás. Os cenários são totalmente virtuais, eles foram totalmente criados por computação gráfica, CGI. E o filme, ele, por sua abordagem visual única, onde grande parte dessa ambientação é gerada digitalmente, isso inclui as cidades flutuantes, veículos voadores, as grandes paisagens urbanas, os diversos cenários que são apresentados durante o filme, tudo isso foi criado em computação. E o interessante é que eu reforço, gente, computação gráfica há 20 anos atrás. Hoje, os filmes da Disney, os da Marvel, Star Wars, é tudo assim. Mas há 20 anos, a coisa era muito diferente. E o objetivo de tudo isso era criar uma atmosfera visual distinta, que lembrasse, assim, as revistas pulp e os seriados de aventura da década de 30. Tudo isso permitiu que o filme concebesse mundos imaginários e grandiosos que seriam difíceis e impossíveis de realizar com efeitos práticos e locações. Por isso,
a opção por fazer tudo isso digitalmente. As revistas, outra influência muito grande para o filme foram as revistas pulp, que tiveram uma influência muito grande na estética do filme, melhor dizer, não só na estética, para a ambientação do filme, de modo geral. Essa influência, além da estética, também pode ser sentida no enredo. Ele se inspira muito nas obras das revistas pulp, que eram muito populares, muito famosas na época em que se passa o filme, nos anos 30. Os personagens do filme, eles refletem os arquétipos comuns que eu encontrado nessas tipos de revistas, revistas pulp, como o herói intrépido destemido, a heroína destemida, o vilão sinistro e ambicioso que quer conquistar o mundo. Todos esses personagens, eles são típicos das histórias de aventura e ficção científica que eu encontrado nas páginas das revistas pulp. Os cenários grandiosos, elementos de ficção científica exagerados, todos isso contribuem para criar um tom, uma atmosfera épica e emocionante, que é uma característica da narrativa das histórias das revistas pulp. Mas também não posso deixar aqui de mencionar que, embora tudo isso, o filme ainda assim apresenta uma abordagem maniqueísta dos personagens, onde o bem é o bem e o mal é o mal. Nesse tipo negativo, não é uma clara distinção entre um e outro. Não existe algum grau de cinza nos personagens. O bem é o bem, o mal é o mal. Simples assim. Sem uma questão complexa, uma complexidade moral muito grande. Só na simplicidade. Que até é mesmo uma característica do que era feito na época que se passa o filme, nos anos 30, nas revistas pulp. O filme, o Capitão Sky, que é o herói, o personagem principal, ele é intérprete destemido e está destinado a salvar o mundo do grande vilão, o Dr. Tokenpoff, que busca destruição e dominação do mundo. Então aí os papéis dos personagens são bastante definidos. Um é o herói, o mocinho que quer salvar o mundo, outro é o vilão que quer conquistar o mundo. Isso serve para o público poder facilmente identificar quem é o mocinho e quem é o vilão no filme. Uma narrativa bem simples e direta e objetiva. E também não há nenhum problema nisso, né? Desde que seja essa a escolha do filme. O filme ele também pode ser visto como uma homenagem às adventure strip, às tiras de aventura que eram muito populares nos jornais durante a década de 30. Essas tiras, essa jornal, muitas vezes elas apresentam aventuras emocionantes, heróis enfrentando perigos, desafios, em busca de justiça ou aventura. O filme também pode ser visto como uma homenagem às adventure strip, às tiras de aventura que eram comuns nos jornais nos anos 30. Essas tiras muitas vezes apresentavam aventuras emocionantes de heróis intrépidos, enfrentando perigos e desafios em busca de aventura ou de justiça em alguns casos. E o filme ele incorpora muito desses elementos, dessas tiras de aventura, desde a estética, a ambientação do filme, até a narrativa e os personagens. As tiras de aventura, assim como o filme, apresentam uma estética visual vibrante, exagerada, com cenários grandiosos, e tudo isso ajuda a invocar uma sensação das tiras de jornais, onde a arte era muitas vezes colorida e dinâmica, que era o objetivo da época, para trazer um sentimento de distanciamento para o leitor, no caso das tiras de jornais, poder esquecer das dificuldades que o mundo estava passando naquela época, nos anos 30, a Grande Depressão. Mas as tiras de aventura eram publicadas em série, com histórias contínuas que se desdobravam ao redor do tempo. E da forma similar, o filme, o Capitão Sky da Manhã, segue uma narrativa serializada. O personagem principal, o herói, o Capitão Sky,
ele vai enfrentando uma série de desafios, um após outro, os obstáculos em sequência, e na sua jornada para salvar o mundo. É como se estivéssemos acompanhando uma tira onde cada dia o personagem enfrenta um desafio e tem que passar por essas adversidades para alcançar seu objetivo final. Assim como nas tiras, os personagens do filme eles são frequentemente arquétipos esterilizados, representando heróis, intérpretes, vilões sinistros, heróis destemidas. Tudo isso contribui para a sensação de familiaridade que é associada às tiras do jornal. Entre as várias possibilidades de inspiração para o filme, nós podemos citar algumas tiras que fizeram muito sucesso, como por exemplo o Theo e os Piratas, que é do Milton Caniff, em 1934. A atmosfera de aventura cativante, os personagens cativantes criados por Caniff nessa tira, pode ter inspirado alguns elementos do filme. A tira, no caso, era seguir as aventuras do Theo e Lee e seus amigos, que eles viajavam pelo Oriente, enfrentando vilões e desvendando os mistérios do Oriente desconhecido. Lembre-se, estamos falando da década de 30. O Oriente era um grande mistério a ser descoberto. Existia muito fascínio sobre isso, na literatura, nos filmes e por aí vai. Fora o trabalho de Milton Caniff, outras possíveis inspirações para o filme incluem Flash Gordon, criado por Alex Raymond em 1964, Buck Rogers, criado por Philip Francis Nolan em 1928, Príncipe Valente de Rod Foster de 37. Isso são apenas alguns exemplos das muitas tiras de aventura que podem ter servido de inspiração para o filme do Capitão Sky. Fora essas tiras de aventura que eram comuns na década de 30, outra coisa que teve sua origem na década de 30 foi a revista do maior herói de todos os tempos. De quem eu estou falando? Do Superman. Sim, Superman também teve influência em Capitão Sky. Por exemplo, a personagem Polly Perkins, ela apresenta algumas semelhanças com ninguém mais, ninguém menos que Lois Lane. Lois Lane pode ter sido uma influência, uma inspiração para a personagem Polly Perkins. Pois assim como Lois Lane, Polly é uma repórter intrépida e destemida. Ela está disposta a arriscar tudo para conseguir um furo de reportagem como Lois. E ela também muitas vezes se coloca em apuros, em dificuldades, tudo por uma reportagem, assim como Lois Lane. Então as comparações entre as duas personagens são muito semelhantes, que retratam uma possível inspiração da personagem a partir de Lois Lane. Além disso, outra influência de Superman no filme é que o desenho de 1941 do Superman, criado pelo estúdio dos irmãos Fleischer, o segundo episódio, Mechanical Monster, aparece alguns robôs gigantes voadores, alguns monstros mecânicos. Esse episódio clássico do desenho tem robôs praticamente idênticos aos que são mostrados no filme Capitão Sky. O próprio diretor do filme, o Kevin Corran, ele admitiu que se inspirou nesse episódio do Super-Homem para a sequência inicial do filme. Ele é um grande fã dessa animação. E a estética steampunk desse episódio, Mechanical Monster, se encaixava perfeitamente como uma luva para o estilo visual que ele queria para o filme. No filme também aparecem várias revistas em quadrinhos. Essas revistas, elas podem ser vistas como uma parte da cultura pop da época. Eu incluí-las no filme invoca uma sensação de autenticidade para o período histórico. E elas também ajudam a criar a atmosfera em que se passa o filme, a década de 30. As capas, as revistas remetem ao estilo popular da época, com histórias de aventuras, de ficção científica, de mistério, tudo que era popular e
comum que fazia sucesso na década de 30. Tudo isso é uma homenagem à cultura popular dos anos 30, especialmente aos quadrinhos de super-heróis que estavam surgindo naquele momento. E já mais pro final do filme, quando aparece pela primeira vez o vilão Tokenpoff, essa aparição dele se assemelha muito com a aparição do mágico em O Mágico de Oz. O Tokenpoff ele aparece em uma aula de mistério e grandiosidade que é muito parecida com a que é usada pelo mágico quando ele aparece pela primeira vez no final de O Mágico de Oz. Ambos os personagens eles são introduzidos num momento crucial da narrativa, um momento épico, quando está enfrentando algum desafio grande. Ambas as cenas elas possuem uma atmosfera teatral e surrealista, onde o personagem revela efeitos especiais e cenários elaborados. Então sim, essa aparição do Tokenpoff em Capitão Sky é uma homenagem, é uma referência ao Mágico de Oz, lá da década de 30. Essa abordagem cria um momento de fascínio, de surpresa para os espectadores. Enquanto os personagens principais testemunham a presença imponente do antagonista, a figura misteriosa, ao invocar essa cena do Mágico de Oz, o Capitão Sky estabelece uma conexão com a tradição cinematográfica e as referências culturais do público, que vai identificar aquela cena como uma referência a um clássico do cinema na década de 30. O filme Mágico de Oz teve sua estreia exatamente em 1939 e Capitão Sky se passa exatamente em 1939. Sem mencionar que esse ano também foi o ano do surgimento de ninguém mais, ninguém menos que Batman. Toda essa coincidência histórica destaca ainda mais a riqueza e a diversidade da cultura pop que o filme tende a homenagear. E assim, meus amigos, chegamos ao fim desse vídeo. Esse canal tem por objetivo primário trazer até vocês informação de qualidade e precisa. Então, para eu poder continuar fazendo esse tipo de vídeo de qualidade, o YouTube me pede 1000 membros. Então, para esse canal ter relevância, chegar a esse número, eu peço a vocês que me ajudem. Como? Muito simples. Lembre-se dos 3C. Curte, compartilha e comenta. Assim vocês me ajudam com esse canal a ter mais relevância, alcance mais pessoas. E com isso o YouTube passa a recomendar e assim eu consiga ter mais inscritos no canal. Fala isso, também sei que fiquei sumido aí umas semanas, mas estava com problemas técnicos, computador deu pau, essas coisas acontecem, mas agora felizmente está tudo resolvido e pau para toda a obra. E também me sigam toda terça às 8 horas da noite nas lives do canal Star Geek Nerd Oz, onde eu, junto com alguns amigos, em uma live de 1h30, comentamos alguma coisa, um assunto da cultura pop, discutindo assim os temas relevantes e uma live bem humorada para vocês, meus amigos. Então me sigam lá. Está aqui na Drogas toda terça, 8 horas da noite. E vida longa e prósperas, cosmonautas. Até a próxima semana.